lá. Tá pondo pra gravar? Pôs pra gravar. E agora eu vou apresentar meus slides. Gente, meus slides... eles têm memes. Por quê? Porque eu acho que é divertido, entendeu? O slide é meu, a aula é minha, eu ponho o que eu quiser. E aí, eu sou alienada mesmo. E esse ano eu tô muito fã de BBB. Então, meus slides, todos os memes são do BBB. E é isso, entendeu? Aceita que dói menos. Qualquer dúvida, abre o microfone e fala. Porque quando eu estiver apresentando, eu não tenho acesso ao chat. Então, se alguém falou no chat aí, vocês dão um berro que aí eu volto aqui pro chat, tá? Pode me atrapalhar a hora que for, caso tiver alguma dúvida. É esse aqui que eu queria dar no passado. Três anos trajando para não saber nem fazer um slide direito, mas enfim, eu meme e é isso aí. Bom, gente, tem o meu nome, a Nazaré, que é como eu me sinto, e vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender na geometria, que a geometria ela possui conceitos primitivos, que são basicamente conceitos que não têm uma definição e a gente aceita como é, do jeito que é e como tem que ser, porque não tem como provar, não tem definição e é nóis. E os conceitos primitivos da geometria são o ponto, a reta e o plano. E aí eu pus o desenho de um ponto, de uma reta e de um plano. Beleza? A princípio, a priori, de início, a gente vai trabalhar só com a geometria plana. A espacial, em questão de vestibular, cai mais a questão de volume e não mais do que isso. Então, é uma parte, sim, que é bem simples e a gente vai ver bem mais lá pra frente. A geometria plana é que é o ponto X da questão, que é o que mais dificulta. E essa é a Sara, linda, maravilhosa, já ganhou o BBB. Retas e suas partes. Bom, quando a gente for falar de reta, na matemática, principalmente nas questões de vestibular, a gente vai se deparar muito com os termos que vão estar lá. Então, aí eu já trouxe para vocês o que é um segmento de reta, o que é um segmento de reta. Segmento de reta tem começo e fim, né? Então, vai do ponto A ao ponto B, acabou, segmento. A semirreta, ela tem um começo, mas não tem um fim, vai até para sempre. E a reta, ela não tem começo e nem fim. Nossa, Letícia, por que eu tenho que saber isso? Porque tá lá no exercício, entendeu? Eu tenho que saber. Agora que vem as palavras chatas, que a gente vai ouvir essas palavras pro resto de todas as aulas e a gente vai ouvir. O que são retas colineares? Ou segmentos. É um conjunto de segmentos que é dito colinear se todos os segmentos estão na mesma reta suporte. Oi, como é que é? Vamos lá. Tem uma reta suporte, que é essa reta aqui que passa os pontos A, B, C e D, onde estão todos, por isso que ela é suporte. E os segmentos de A até B e de C até D, eles são colineares, ou seja, eles estão na mesma reta. Beleza? Então, quando você ouvir essa palavra horrível, agora você já sabe o que é. Esse aqui é um pouquinho difícil de entender, quer dizer, é fácil de confundir, mas também é fácil de entender. Retas congruentes, segmentos congruentes, qualquer coisa seja congruente, você está dizendo que tem a mesma medida, não necessariamente iguais. Por um exemplo, isso aqui é um triângulo isósceles que possui dois lados congruentes, ou seja, dois lados que possuem a mesma medida, mas eles não são iguais. Essa reta aqui, ó, ela tá indo numa direção assim, e essa reta aqui, ela tá indo em outra direção. São totalmente diferentes, elas não são nem paralelas pra gente dizer que elas são iguais. Mas elas possuem a mesma medida. Então, elas são congruentes. Então, que é a observação, toda vez que a gente falar de congruência, a gente está falando de medidas iguais. Beleza? Até aí tá dando para entender? Professora. Pode falar. Eu sou péssima em matemática, então eu vou te encher de pergunta. Claro, pode fazer. No caso, BC também é congruente? Não sei, esse triângulo aí não me disseram. Porque tá os ângulos ali. Não. Porque o ângulo lá em cima,
eu não sei qual é. Uhum. Os ângulos de baixo, realmente, eles são iguais. O que faz esse triângulo isósceles, que é também uma matéria que a gente vai ver. Mas eu não posso afirmar que esse triângulo é equilátero porque eu não sei a medida do BC e eu também não sei aquele ângulo lá em cima. Então, ele pode parecer equilátero, mas ele não me deu. Então, eu não posso afirmar. Ah, tá. Agora, se fosse um triângulo equilátero, todos os ângulos seriam congruentes, porque todos os ângulos teriam a mesma medida, 60 graus, e todos os lados também seriam. Nesse caso aí, não está me dizendo, então eu não posso afirmar. Entendi. Agora, essa parte aqui, presta bastante atenção que com os ângulos é a mesma coisa, só que eu não fiz um slide para os ângulos, porque essa é a mesma informação 2 vezes, eu fiquei preguiça. A diferença de consecutivo e adjacente. Essa palavra adjacente aí, vocês já ouviram ela quando vocês foram fazer, quando vocês aprenderam sendo cosseno tangente, né? Tem o ângulo adjacente. Adjacente é basicamente do seu lado, ok? Isso é adjacente, lado, está do meu lado. E aí que vem o X da questão. O A, vamos pensar nessas duas retas aqui, do A para o B, do A para o C, do B para o C. Consecutivo, eles vão ser um seguido do outro, mas eu também posso pôr um exemplo. Quer ver? Calma aí. Do A para o B, do B para o C, eles são consecutivos. Do A para o C e o B e o C também são consecutivos. Vocês perceberam que a reta AC, ela possui um pedacinho da reta BC, mas isso não deixa ela não ser consecutiva? Tipo, ó, do A para o C, do B para o C. A reta AC, ela come um pedacinho da reta BC, mas elas são duas retas teoricamente diferentes. Então, elas são consecutivas. A diferença do consecutivo pro adjacente é que no adjacente isso não pode acontecer. No adjacente é realmente uma do lado da outra. Então, é a do A pro B, do B pro C, do B pro C, do D pro D. E aí, é assim por diante. Deu para entender? Peraí, você pode explicar de novo, por favor? O consecutivo é uma reta que vem logo depois da outra. Só que pode acontecer, por um exemplo aqui. Do A para o B é uma reta e BC é outra reta. Uma do lado da outra. Até aí tudo bem. Elas são retas consecutivas. Mas a reta AC e a reta BC também são consecutivas. Só que repara, a minha reta AC, ela tem um pedacinho dela, é a própria reta BC. Só que não deixa de ser consecutiva, entendeu? Eu posso ter uma reta dentro da outra e elas continuam sendo consecutivas, porque ela vem uma seguida da outra. Pode falar. Você falou no adjacente, não pode comer a outra reta, né? O adjacente não, o adjacente é sempre uma do lado da outra. Mas tem AC, então come AB, Não, BC. AC é AC, consecutivo a CD. Adjacente. Não, olha aqui embaixo. Presta Então, atenção. São exemplos. BC. A, B e BC. Pronto. CD. BC e CD. Ó, tem a vírgula. De vírgula para outra, a gente está dando outro exemplo. Primeiro exemplo, do AB ao BC. Uma do lado da outra. Segundo exemplo, do BC ao CD. Outro exemplo. O outro exemplo é do AC ao CD. O B aqui, ele tá ali no meio, mas eu não tô falando uma reta com B. Ó, do AC ao CD. É uma do lado da outra. Entendi. Então, se, por exemplo, eu quiser falar do AC, eu não vou poder falar do BC. Aí ela só é consecutiva, ela não é adjacente. O adjacente não come a reta do amiguinho. Entendi. Obrigada. Deu pra entender? Isso vai acontecer a mesma coisa com os ângulos, mas assim que a gente chegar nos ângulos, a gente fala deles. E aí, o ponto médio de um segmento, que nada mais é que um ponto no meio do segmento que separa em dois lados de mesma medida. Ou seja, de A até M tem uma medida X e de M até B tem a mesma medida. Por isso que é ponto médio. Esse é o mais fácil de entender, eu acho.
E aí a gente vem falar um pouquinho dos ângulos, que é algo também que a gente vai falar bastante. Então, o que é um ângulo? Um ângulo a gente denominamos ângulo a região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Então, essa semirreta que contém o ponto A tem origem em O, e essa semirreta que contém o ponto B tem origem em O. As semirretas recebem o nome dos lados do ângulo e a origem delas de vértice do ângulo. Então, essa semirreta com o ângulo A, ela é um lado do ângulo, essa daqui é outro lado do ângulo, e essa aqui é a origem do ângulo. Até aí, tudo bem? Tudo. E aí a gente tem a classificação dos ângulos, né? A gente tem o ângulo agudo, que é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90. A gente tem o famoso ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, lembrando, quando a gente estiver nos exercícios, a menos que o exercício me diga que aquele ângulo mede 90 graus, ou esteja o desenho desse quadrado aqui, aí você pode afirmar que tem 90 graus. Se você olhar para a cara do ângulo e falar assim, eu acho que tem 90, você não pode afirmar. Beleza? Ou o exercício te fala, ou ele te dá esse quadrado. Do mais, achismo em geometria, ela não existe. Até porque a geometria com desenho é só na escola. A geometria, originalmente, não tem nem desenho. Ela é só escrever. Parece até um curso de direito, credo. Deus me livre. O ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90, mas ainda assim menor que 180. O ângulo raso, que é o ângulo de 180, que também é outro ângulo que a gente usa bastante. O côncavo, que a gente quase nunca fala dele, coitado, que é maior que 180 e menor que 360. E o giro, que é um ângulo de 360 graus. Beleza? Existem só esses ângulos ou tem mais outros? De classificação por medida, são esses. Ok. Professora, Pode falar? e o convexo? Calma. Classificação por medida. Deus do céu. Os ângulos complementares e suplementares. Também é outro termozinho que a gente tem que decorar e que a gente não pode confundir, pelo amor de Deus. Ângulos complementares são dois ângulos que a soma desses dois ângulos, não interessa a medida, a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. Então, você tá lá no vestibular. O vestibular olha pra tua cara e fala assim, dado dois ângulos complementares, um medindo 2x não sei o quê, o outro medindo 2x mais não sei o quê, qual que é a medida do menor ângulo? E aí você vai saber que a soma desses dois ângulos é 90 graus e vai conseguir resolver a questão. Por quê? Porque você prestou atenção nessa aula e a palavra complementares não vai te deixar na mão. E dois ângulos suplementares é a mesma ideia, só que a soma dos dois tem que dar 180. Beleza? Duas palavrinhas aí chata, mas que assim, faz toda a diferença na hora que você lê um enunciado e aparecer aí eles aí no meio. E os ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu só voltar. Qual que foi o ângulo que me perguntaram por último? O que eu perguntei? É. Você falou calma? Convexo. Convexo, peraí. Só um minutinho. Eu acho que eu não pus nessa aula, acho que ele tá na próxima aula. Fiquem com o Fiuk chorando aqui, deixa eu só conferir um negócio aqui. Não, esse é bem mais pra frente, amigo. Hoje a gente não vai falar dele, não. Tá, obrigado. Bom, os ângulos opostos pelo vértice também é outro que a gente fala bastante dele. Bom,
Na figura podemos ver ver dois pares de ângulos. Os ângulos de cada par são chamados opostos pelo vértice, ou OPV, que são, nesse caso aqui, e aí ele dá essa nomenclatura que eu acho horrível, mas aqui a gente pode falar os 2 risquinhos e os sem risquinho. Eles são... O que eu quero dizer com isso? Com esse texto horrível que está na apostila. Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui, que tem esses 2 risquinhos, é igual a esse ângulo aqui, que tem esses 2 risquinhos, porque eles são opostos pelo vértice. Beleza? E esses 2 aqui são iguais a esse aqui, porque eles também são opostos pelo vértice. Essa informação parece meio inútil, mas na hora que você está fazendo exercício, principalmente exercício com triângulo, você vai olhar ali o oposto pelo vértice e vai falar assim, sei fazer. E aí a última informação é a bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo, ela pode ser definida como uma semirreta interna, que ela sai da origem do ângulo e passa assim por ele, cortando ele exatamente no meio. Ou seja, a bissetriz ela vai cortar o ângulo no meio, então vai ficar um ângulo para cada lado, tendo a mesma medida. Beleza? E é claro que eu estava super adiantada nessa aula. Que horas termina a aula? Bom, vamos para exercício, né? Porque eu fui adiantada. A gente já tem um Tô de aula, nem né? acreditando. Oi? A gente já tem um tempão de aula. Tem. Então, é que, tipo, eu não fazia ideia quanto tempo eu demorava pra me apresentar e quanto tempo não sei o quê, porque eu tô conhecendo a turma. Então, eu deixei os exercícios aí naquele negócio assim. Dá tempo de eu fazer? Não dá tempo de eu fazer? Vamos fazer? Não vamos fazer? Deu tempo, então eu vou fazer. Então, deixa eu só preparar aqui as coisas. Professora, Vou falar. a senhora pode repetir sobre a bissetriz? Bissetriz. Ai, que sotaque lindo, menina. Obrigada. O que é a bissetriz? A bissetriz no ângulo, ela é uma reta que vai passar pelo ângulo, dividindo ele exatamente ao meio. Então, quando você falar de uma bissetriz, ela tá ali cortando aquele nosso ângulozinho na metade. Ou seja, vai ficar para cada lado 2 ângulos de mesmo valor. Por que é muito importante vocês tomarem cuidado? Às vezes você tá fazendo exercício, tem um desenho, gente, já vou falar desde já. Desenho não prova nada. Tipo, nada. Então, você olhar pra minha cara e falar assim, mas esse desenho parece que tá cortando no meio. Esse desenho parece... Não, tá parecendo, mas não te falou, não te deu essa informação, vai ficar só não parece. Então, você tá fazendo um exercício e tem uma reta cortando o ângulo, se ele falar pra você que é bissetriz, aí suave, beleza, já sabe que cortou no meio. Não falou? Não falou. Você não pode afirmar nada. O GBT é muito chato com isso. É isso. Ó um monte. Prof, Pode falar. a gente só pode afirmar também que é bissetriz se ele falar que tem uma linha cortando e os 2 ângulos, né, de um lado e do outro forem o mesmo, certo? Sim. Quando a gente entrar em triângulos, tudo clareará muito melhor, porque daí no triângulo a gente usa muito isso. Aliás, tem uma figura que vocês vão enjoar de olhar pra cara dela, é o triângulo. Quem dá um berro pro Guilherme pra ele autorizar a minha entrada pelo celular? Aliás, eu vou desligar meu microfone aqui no computador, senão vai dar chiado. Então, eu não vou conseguir responder vocês. E nem ouvir.
Tá dando pra me escutar? Sim, prof. Obrigada. Deixa eu só dar uma elevada aqui no negócio, tá bem baixo. Pronto, meus amores, a minha mesa bem suja. Que a vida funciona assim. Então foi a velha. E as canetinhas. Bom, os exercícios são os que estão no slide. E como eu disse no início da aula, eu gosto que participe, então participe. Ah, deixa eu só dar uma outra informação antes. Tá apresentando ainda, né? Que a gente falou. Que a gente falou das retas consecutivas e adjacentes. Ó, o ângulo verde e o ângulo roxo, eles são consecutivos. O ângulo verde e o ângulo laranja, eles também são consecutivos. Se eu pegar esse ângulo verde e juntar com esse ângulo roxo e fazer eles no mesmo ângulo, fazer tudo isso daqui o mesmo ângulo, tudo isso daqui é consecutivo a esse aqui. Não é adjacente se eu comer o ângulo. Então, a regra para as retas e para os ângulos é a mesma. Ângulos consecutivos podem ser tudo isso daqui comendo o amiguinho, e ângulos adjacentes são sempre um do lado do outro, sem nunca comer o amiguinho. Beleza? E aí eu deixei 3 exercícios tranquilos, lindos, maravilhosos, deliciosos, para a gente estar fazendo. A regra do dar um berro, se alguém perguntar, continua aplicada. Então, primeiro exercício. 2 ângulos suplementares medem 3x menos 40 graus e 2x mais 60 graus. Determine o menor desses ângulos. Esse exercício está na apostila de vocês, alguma página aí. Como que eu começo esse exercício? A gente vai ter que fazer a conta para descobrir qual que é o menor, certo? Certo. E o que são ângulos suplementares? Forma uns 180 graus. Isso. Então, porque eu sou muito didática, e porque eu sou muito visual, já começaria o exercício fazendo isso daqui. Desenhando os 2 ângulos. Por quê? Porque eu não sei. Eu gosto de olhar para a cara dos 2 ângulos. Então, eu já venho aqui, já falando que desenho não prova nada, não quer dizer que tá certo ou errado, só vou botar as informações. Um deles mede 3x menos 40 e o outro mede 2x mais 60. Se eles são suplementares, o que eu posso afirmar deles? Que a soma dos dois é igual a 180. Isso, tranquilaço, né? Então, eu vou vir aqui, 3x menos 40 mais 2x, minha letra tá linda hoje, mais 60, tudo isso aqui é igual a 180. 3x com 2x dá 5x, menos 40 com mais 60 dá 20, que é igual a 180. 5x é igual a 180 menos 20 é 160. X vai ser igual a 160 dividido por 5, que é 32. Não porque eu faço conta de cabeça, mas é porque eu fiz o exercício ontem, lembrei. Gente, eu não faço... Gente, eu sou uma asna pra fazer conta de cabeça. É sério. Ainda mais depois da faculdade. Professora, é pra fazer no caderno que você tá fazendo aí?
Ah, se você quer passar no vestibular, tô brincando. Não, você faz aí o que você achar melhor. Eu faria, porque eu copio tudo. Mas eu vou mandar foto, então se quiser só prestar atenção também pode, fiquem à vontade. No final da aula eu mando Tem, um professora, PDF. aí, no caso, fica Tá, o que que é esse 32 aí? graus. Ele tá em graus, mas o que que ele é? Ele é o X, certo? Agora eu tenho que vir aqui e substituir. Aí, como eu sou didática, eu vou fazer por cor. 3 vezes 32 menos 40. Isso aqui vai dar 3 vezes 32 dá 96. Menos 40. O ângulo em vermelho mede 56 graus. E o ângulo em azul é 2 vezes 32 mais 60. Vai dar 64 mais 60, que é igual a 124 graus. E aí o menor ângulo, que é o que ele pediu, é o ângulo em vermelho. Fácil, né? Tranquilaço. Olha pra vocês que primeira aula. Professora, tem como explicar o exercício de novo? Claro. Eu não entendi também como você chegou no resultado da primeira conta aí, como você resolveu ela. Da primeiro que tá em preto. Isso, que tá em preto, 3x menos 40 mais 2x. Bom, como o exercício me diz que são dois ângulos suplementares, eu já posso deduzir, por isso que eu desenhei, que a soma desses dois ângulos é 180 graus, que é aquela definição que a gente viu, certo? Então, o que que eu posso afirmar? Como isso daqui em vermelho é o valor de um ângulo, vou até passar aqui. E isso aqui em azul é o valor do outro ângulo, que ele foi dado assim. E eu sei que a soma dos dois é 180, então eu escrevi exatamente isso. Eu peguei 3x menos 40, que é o valor do primeiro ângulo, somei a 2x mais 60, que é o valor do segundo ângulo, e igualei a 180 graus, porque são ângulos suplementares. Até aí, tudo bem. Aí eu fiz a conta, desenvolvimento de conta normal. Peguei o que x com x, número com x com número com x, número sem x com número sem x. Então, vou lá, 3x mais 2x, 5x. 60 menos 40, 20x. 20, apenas 20. Ainda igualado a 180 graus. O 20, que estava aqui somando, ele tem que ir para o outro lado, subtraindo. Então, 180, que poderia ter feito outra passagem, né? 5x mais 20 é igual a 180. 5x é igual a 180 menos 20. 180 menos 20, 160. Então, 5x é igual a 160. O 5 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. 160 dividido por 5, 32. Eu encontrei aqui o valor do x. O que ele me pede no exercício é para determinar qual dos dois ângulos é o menor. Então, eu vim aqui, nos ângulos que estavam aqui com as informações do x, e substituí. Então, onde era 3x menos 40, eu vim aqui substituir. Então, ficou 3 vezes 32, que é o valor do x, menos 40. 3 vezes 32 é 96, menos 40, 56. Então, o ângulo em vermelho mede 56. Aí, com o azul, fiz a mesma coisa. 2 vezes x, o x é 32, então ficou 2 vezes 32, mais 60. 2 vezes 32, 64, mais 60, 124, que é o valor do ângulo em azul. Então, a resposta para esse exercício é que o menor dos dois ângulos é o ângulo que eu fiz aqui em vermelho. Tudo bem? Beleza, agora deu para entender. É que eu não estava lembrando, não tinha prestado atenção direito, a parte da conta preta, a parte que você tem que fazer 3x mais o 2x. Eu não tinha entendido essa parte. Tudo bem. O próximo exercício, ele tem que desenhar. E aí vem a importância do desenho. Gente, geometria é desenho. Não tem o que fazer. Tipo, o desenho, ele não prova nada. Então, você não pode olhar para o desenho e falar, eu acho que é isso. Mas o desenho vai ser
a parte principal para vocês conseguirem visualizar. Porque a matemática, de modo geral, ela é muito, muito, muito abstrata, né? Tipo, o que é uma função? Tipo, o que é esse x? O que são essas expressões? E a geometria, ela é uma matemática que a gente consegue tentar expressar o que ela quer dizer. Então, vocês vão dar de cara com exercícios como esse 1 e o 2, que não tem desenho nenhum. E aí eu te dou a dica, desenhe. Mesmo que o teu desenho ele não vai estar com as medidas corretas. Mas desenhe, porque com o desenho você consegue visualizar o que você pode ou não fazer. Beleza? Então, nesse caso aqui, o desenho foi o que me salvou. O exercício 2 diz o seguinte. As bissetrizes de dois ângulos adjacentes, olha lá, duas palavras já, tá? Formam um ângulo de 38 graus. Um dos ângulos mede 41. Calcule o outro. Como eu começo esse exercício? O que ele me deu de informação? Perdi a régua. Ele fala que os ângulos juntos dá 38 graus e um deles é 41. Mas juntos o quê? O que deve ter juntos? As bissetrizes. Ah, mas O ângulo adjacente, que então eles são lado a lado, esse ângulo. Sim. A gente quer muito saber de beber água. Achei. Bom, deixa eu desenhar para vocês o que ele tá falando ali. Eu tenho dois ângulos que eu vou fazer aqui em preto. Ai, tá. E aí ele me disse que as bissetrizes que eu vou fazer em vermelho, que é esse ângulo aqui que divide ele no meio, as bissetrizes, elas juntas, gente, o desenho aqui tá totalmente fora de escala. Elas juntas formam 38 graus. Então, quer dizer o quê? Que dessa bissetriz, esse ângulo aqui, com essa bissetriz, esse outro ângulo aqui, elas formam juntas 38 graus. Então, vamos lá, vamos desenhar. Aqui hoje. Então, do ângulo AOB, ou sei lá, posso dar o nome dele de José. Vou até pôr uma outra cor aqui. Deste ângulo aqui que eu desenhei em rosa, metade dele pertence a esse ângulo de 38 graus. E o outro ângulo que eu vou fazer em, sei lá, meu Deus, uma cor laranja, metade dele pertence a esse ângulo de 38 graus. É isso que o exercício está me dizendo. Ele está me dizendo que as bissetrizes dos ângulos, elas formam 38 graus. Agora, ele me diz que um desses dois ângulos, o rosa ou o laranja, tanto faz, mede 41 graus. E aí ele quer saber o outro. O que eu posso fazer com essa informação do 41? Professora, pra falar a verdade, eu não entendi nem a pergunta. Ele diz que as bissetrizes... Eu vou... Ai, calma, que esse desenho tá... Não, vamos lá. Ele diz que as bissetrizes dos ângulos, ou seja, essa reta que corta os dois ângulos ao meio... Vou tentar fazer um desenho, que esse aqui eu acho que ficou muito fora de escala, tá me irritando. Então, o que aconteceu? Eu tenho dois ângulos. Que são esses aqui que eu desenhei em preto. Eu tenho esse ângulo aqui em rosa, que eu posso chamar ele de A, e tenho esse ângulo aqui em azul, que eu posso chamar de B. Ele me disse que a bissetriz de dois ângulos adjacentes, ou seja, dois ângulos que estão lado a lado, como esses dois, elas formam juntas um ângulo de 38 graus. Então, é como se eu pegasse aqui metade do ângulo A e metade do ângulo B. E este novo ângulo aqui, formado pelo A e pelo B, mede 38 graus.
o que que eu sei? Eu sei que metade do ângulo A pertence a esse 38 e que metade do ângulo B pertence também a esse 38. Necessariamente não tá a mesma medida para cada um dos ângulos, porque eu não sei qual é a medida do meu ângulo A e B. Eu sei que a bissetriz dos dois juntas, metade de cada ângulo juntos, dá 38. Só sei isso. Aí o exercício me diz que um dos ângulos, o A ou o B, tanto faz, medem 41 graus. Vamos supor que o A mede 41. Então, esse ângulo aqui mede 41 graus. Inteiro, toda essa parte rosa aqui, incluindo o pedacinho que tá lá com 38. O que ele quer saber é quanto vai medir esse ângulo em azul, esse B. Deu para entender? Deu sim, prof. Só tô tentando agora responder a pergunta que você tinha feito antes, que é o que a gente faz com esse 41? É pra responder? Uhum. Eu vou esperar mais um pouquinho. Divide o 41 por 2, subtrai do 38 e multiplica o que sobrou por 2. Aí, Eu ia falar isso também, é meu Adoro. raciocínio. Adoro. Então, como é uma bissetriz, metade desse 41 tá lá com 38. Então, vem aqui com esse 41 e dividido por 2. Isso dá 20,5. Aí eu venho aqui no meu 38 e subtraio 20,5. Que dá 17,5. Professora, tem como repetir o que vai ter que fazer? Como o meu 41 é o meu ângulo todo rosa, e eu sei que metade dele tá lá com o meu 38, eu vou pegar esse 41 e dividir por 2. Deu 20,5. Então, eu sei que 20,5 pertence a esse 38. É toda essa parte aqui em rosa desse meu 38. Quando eu fazer 38 menos essa parte em rosa, vai sobrar só essa partezinha em azul do meu 38, que é metade do meu ângulo B, que é o que eu quero saber. Então, agora, esse 17,5 é essa partezinha aqui em azul do meu ângulo B, que pertence a esse 38, que é metade do meu ângulo B. Então, eu venho aqui com esse 17,5, multiplico por 2, e vai dar 35 graus, o meu ângulo B. Deu para entender? Sim, eu entendi, prof. Não, se alguém não entendeu, pode falar. Mas eu acho que tem gente que não entendeu no chat. Aí, minha gente, vocês quebram minhas pernas. Meu Deus, 447 mil mensagens. Professora, só para ver se eu entendi. Pode falar? A mantissa sempre vai passar no meio dos... sempre vai valer metade do valor de cada ângulo, é isso? Uhum, porque é uma bissetriz. Agora, se ela fosse qualquer outra reta, aí a gente tinha que... Por que 41 graus dividido por 2? Eu não prestei atenção. Porque desse meu ângulo rosa aqui, todo ele vale 41, certo? Como essa reta em vermelho aqui, ela é uma bissetriz, ela dividiu esse meu ângulo rosa em 2. Então, metade dele tá lá com o meu 38. Vale 20,5. Isso. Aí 38, porque o valor da bissetriz que ela cortou era 38 os dois, né? Isso. Menos o valor de cada um do 41, que dá 17,5. Isso aí. Ah, tá, entendi. O último. Eu vou desenhar aqui na folha pra gente poder saber como é que a gente vai fazer. Os meus desenhos são maravilhosos, gente.
Então não julguem. Que eu não fiz desenho geométrico ainda na faculdade. B. Aqui mesmo. 2Y. Azul. Aqui. É o Y mais 10. E aqui em verde é o X mais 30. Esse exercício, ele diz o seguinte. Ele diz que de O a P, então essa reta aqui, ela é bissetriz do ângulo AOB. Então, ela é bissetriz de todo esse ângulo aqui. Aí ele pede para achar o valor de X. Como é que eu faço isso? Lembrando que isso aqui é um ângulo raso, por causa da reta ali, ó, bonitinha. Igual a y mais 10 igual a x mais 30? Isso. Primeira coisa que eu vou fazer, como temos duas incógnitas para me ajudar na situação, eu vou vir aqui e vou fazer y mais 10 igual a x mais 30. Por quê? Porque isso aqui é uma bissetriz, então esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui. Dada essa igualdade, eu sei que se eu somar 2y mais y mais 10 mais x mais 30, se eu somar esses três valores, tem que dar 180, certo? Sim. Como o x iria me atrapalhar, eu posso fazer duas vezes esse daqui, ou somar duas vezes esse daqui. Faz. Então, vai ficar 2y mais y mais 10 mais y mais 10. Somando tudo isso aqui tem que dar 180. 2y mais y mais y dá 4y. 10 mais 10 dá 20. E aqui é 180. Aqui vai dar. Entendi por que repetiu o y mais 10. Porque aqui, ó, de cara, nosso amigo ali falou, eu não sei seu nome, amigo. Ele já falou de cara que y mais 10 é igual a x mais 30. Por quê? Porque ele me disse que essa reta aqui, ó, que agora eu vou até dar uma pintada nela aqui vermelha, ela é bissetriz desse ângulo todo aqui. Ou seja, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui, certo? Ah, tá. Então, por que não deixou, ao invés de colocar y mais 10, colocou x mais 30, sendo que o valor é o mesmo? Porque, quando eu for somar, a outra informação que eu tenho é que esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo é 180. E eu tô tentando descobrir essas incógnitas. Se eu for trabalhar com x mais 30, eu vou trabalhar com y e x. Aí eu vou ter duas incógnitas para encontrar. E aí eu não vou conseguir encontrar, porque eu tenho duas. Vai estudando, então, a letra para depois conseguir achar outra. Isso mesmo. Tá. Então, como eu tenho essa igualdade aqui, eu afirmei essa igualdade aqui por causa da bissetriz, de que y mais 10 é igual a x mais 30, aí eu só substituir. É como igualdade de valor, porque o exercício mostrou isso pra gente, né? Isso, porque o exercício diz pra mim que é uma bissetriz. Entendi. Continuando, aqui vai dar 180 menos 20. Professora, se Opa. a linha O até o P é uma bissetriz, ou seja, divide os dois igualmente, não era para estar os dois valores iguais de um lado e do outro? Claro que não, por causa das incógnitas. Eu não sei quanto vale y e quanto vale x. Y e x valem valores totalmente diferentes. Mas quando eu descobrir o valor deles, eu vou saber... É como se eu tentasse encontrar um valor para x e para y que fizesse as duas darem a mesma resposta. Elas possuem o mesmo valor. Só que elas estão escritas de maneiras diferentes porque o meu x e o meu y são duas incógnitas diferentes. Entendeu?
Ah, tá, entendi. Então, ela está escrita de maneiras diferentes. É como se, por exemplo, eu tentasse escrever o 4 de duas maneiras diferentes. Eu escrevesse 1 mais 3, que é 4, e escrevesse 2 mais 2, que é 4. Está escrito de maneiras diferentes, mas o valor é o mesmo. Tá, Beleza? então no caso, a gente vai achar que o Y é 60, então o X vai ser 40? Isso. O Y é quanto? 60, eu achei. Isso. Não, 40, perdão. Que dá 160 dividido por 4. Isso. 160 dividido por 4. Y é igual a 40. Tá, professora, agora que eu entendi o gráfico e o que o exercício está pedindo, você me explica a conta que você fez no papel? Como eu igualei esse com esse, aqui, ó, vou até fazer em vermelho. Aqui eu catei e somei os três valores. Então, 2y, o y mais 10, e esse y mais 10 aqui é como se fosse aquele ali. Eles são iguais. E igualei a 180. Aí eu fiz 2y mais y mais y, 4y. 10 mais 10, 120. 20, desculpa. 10 mais 10, 20. Beleza? Então, 4y, o 20 que estava somando, passa para cá, subtraindo. Então, vai dar 180 menos 20, 160. O 4 que estava multiplicando, passa para cá dividindo. Então, vai ficar 160 dividido por 4, 40. O valor do y é 40. Beleza? O valor do Y. Aham. Tá certo. Então, eu venho aqui nesse meu y aqui e substituo por 40. Então, y mais 10 é igual a alguma coisa. Como o y é 40, então vai ficar 40 mais 10, que é igual a 50. Então, tudo isso daqui aqui é igual a 50. Aí eu venho aqui e igualo a isso aqui. Então, vai ficar x mais 30 é igual a 50. X é igual a 50 menos 30. X é igual a... Abaixa sua folha só um pouquinho. Isso, obrigado. 50 menos 30, 20. E aí, vocês podem fazer, ó. 20 mais 30 é 50. 40 mais 10 é 50. Os dois ângulos têm 50 graus. E também dá para confirmar mais ainda, né? Que 2 vezes o y dá 40, que é 80. Então, vai ficar 50 mais 50, 100. Mais o 80, 180. E dá o ângulo reto. Exatamente. Ah, então para esse exercício, no caso, a gente ia ter que... Desculpa o barulho, tá aqui no fundo, professor. Relaxa. Achou o valor de 1, tipo do y, porque é o mesmo valor do x. Achou o valor de um, achou do outro. Somou, que deu 100 no caso, e o restante, aí tem que dar 180. Deu 100 aqui, o restante é 80. Isso. Sim. Ah, obrigada. Deu para entender, pessoal? Que horas são e quanto tempo tem? Acho que tem 20 minutos ainda. Meu Deus, gente. Eu achei que eu ia enrolar muito Eu mais. só não entendi a parte do x mais 30 igual a 50, aí x igual a 50 menos 30, que dá x, que é o valor de x é 20. Porque eu fiz aqui, ó. No y, Agora o x mais 30 não entendi. ó. No y, eu encontrei que o valor de y é 40. E eu sei que y mais 10 é igual a x mais 30. Então, y mais 10 é igual a x mais 30. Como o y é 40, então 40 mais 10, 50. Então, é 50 igual a tudo isso aqui. Aí eu substituí. Abaixa só um pouquinho a folha. Entendi. Gente, tô até feliz. Tá adiantado que eu tô. Achei que eu ia ter que dar esse conteúdo, sei lá, quantas aulas. Prof, Pode perguntar. no começo da aula, eu só peguei a parte da bissetriz, na real. O que você passou antes? Meu Deus, Victor. Não, só uma olhadinha, que a maioria das coisas já sei, mas só um bate-olho assim pra mim. Definimos ponto, reta e plano.
ponto, reta, plano. Definimos retas e suas partes. O que é um segmento de reta? Tem começo e fim. O que é uma semirreta? Tem começo, mas não tem fim. E o que é uma reta? Que não tem começo e nem fim. Ela é infinita. Igual a minha tristeza pelo Bolsonaro estar no poder. Temos os colineares, que são segmentos de reta que estão na mesma reta suporte. Então, o segmento AB é colinear ao segmento CD, porque eles estão na mesma reta suporte. Temos os segmentos congruentes, que são segmentos que possuem a mesma medida, mas não necessariamente são iguais. Daí eu dei um exemplo com um triângulo. O segmento ABA, AB e BC, eles não são iguais, eles estão em sentidos diferentes, né? Um tá para um lado, outro tá para o outro. Mas eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Aí falei a diferença de adjacente e consecutivo, que o consecutivo pode comer um pedacinho da reta do amigo, e o adjacente é sempre um do ladinho do outro. Que aí eu dei o exemplo aqui do segmento AC, é congruente ao segmento BC. O segmento AC, ele come um pedacinho do BC, mas ele continua sendo consecutivo, mas ele não é adjacente. Adjacente é só um do ladinho do outro. Aí eu falei do ponto médio, que é um ponto que divide o segmento de reta em duas partes iguais. Dei a definição de ângulo, que nada mais é que uma região delimitada por duas retas. E aí eu dou um nome de ângulo, que possui a mesma origem. Dei a classificação dos ângulos: agudo, reto, obtuso, raso, côncavo e o giro. Agudo, menor que 90 graus, reto, 90, obtuso, maior que 90 e menor que 180, raso, o de 180, côncavo, 180 a 360 e o giro, que é o giro, que é tudo. Falei sobre ângulos suplementares e complementares e suplementares. Os complementares são os ângulos que a soma dos dois dá 90 e os suplementares a soma dos dois dá 180. Falei dos ângulos opostos pelo vértice, que este ângulo, quando ele é oposto pelo vértice, eles possuem as mesmas medidas, então esse ângulo com os dois risquinhos é igual a esse ângulo com os dois risquinhos. E falei da bissetriz, que é uma reta que divide os ângulos no meio. Beleza? Belezinha, prof. Só uma pergunta. A única diferença entre a bissetriz e o ponto médio é que a bissetriz é para ângulo, certo? A bissetriz ela é uma reta, né, uma semi-reta, e o ponto médio é um ponto. Muito obrigado. Essa é a diferença, basicamente. Bom, gente, eu acho que é isso. O ponto médio sempre será o zero? Não. Eu posso dar uma reta assim. Um exemplo com um número que é mais fácil. Tem uma reta aqui. E essa reta aqui, o ponto 1 e o ponto 10. O ponto médio dessa reta é o 5. E dividiu 5 para um lado e 5 para o outro. Entendeu? Então, tipo, e Não se é um for ponto no de origem. E se for, tipo, no exercício anterior, como a gente acharia esse ponto médio? Um ponto médio neste aqui, Isso. ele teria que me dizer, por um exemplo, se esse O aqui, ele é ponto médio do A e do C, né? Ele teria que me dizer se é ou não é. Se ele me dissesse que é, eu teria a informação de que esse pedacinho aqui é igual a esse daqui. Então, ou ele vai ter que me dizer, ou ele vai me dar informações para eu conseguir descobrir isso daí. Entendi. Mas ele vale, né, mais para as retas. A gente vai ver mais esse negócio do ponto médio quando a gente for estudar GA lá no finalzinho do ano, que é matéria de terceiro ano, daí eu deixei pro finalzinho do ano. Professora, já acabou esses exercícios? Já, os exercícios que eu tinha deixado são esses. Então, dá uma... se não for passar outra coisa, dá uma revisada nos 2 primeiros que você passou, só pra mim entender mesmo. Pode ser. Eu ia dar um spoilerzinho da próxima aula, né? Que eu só tô atualizando os slides do ano passado. Mas dou sim, calma aí. Os outros 2 exercícios. O primeiro exercício a gente falou de ângulos suplementares. Cadê ele aqui? Tá aqui.
Ou seja, eram dois ângulos, né? Que a soma dos dois dava 180 graus. Então, para eu descobrir o valor, para eu descobrir quem era o menor dos dois ângulos, eu peguei o 3x menos 40 e somei ao 2x mais 60, e eu sabia que a soma desses dois tinha que dar 180 graus. Aí eu desenvolvi a conta, e encontrei o valor de x, que é 32, e vim aqui substituir nas duas incógnitas, tanto nessa quanto nessa. Até aí, tudo bem? Sim. E aí, o outro das bissetrizes, que eu acho que é o que mais confundiu a cabeça de vocês, que dizia, né? As bissetrizes de dois ângulos adjacentes, ou seja, a bissetriz desse ângulo e desse ângulo que estão um do lado do outro, elas, né, juntas formam 38 graus. E aí ele disse que um dos ângulos mede 41, calcule o outro. Então, eu sabia que esse ângulo em rosa aqui media 41, e que metade dele estava com esse 38 aqui. Então, eu vim aqui, fiz 41 dividido por 2, deu 20,5. Então, eu sabia que parte disso daqui media 20,5. Aí, eu peguei 38 e tirei 20,5, eu descobri essa outra parte aqui que faltava, que era 17,5, e fez vezes 2, que era, no caso, para eu poder completar o ângulo B, em azul. E aí, eu descobri que o ângulo B mede 35 graus. É isso. Para a próxima aula, gente, aí a gente vai começar a ver o triângulozinho. No passado tava muito inspirado. Que aí a gente vai ver a definição do que é um triângulo. A gente vai ver a definição da reta suporte. A gente vai ver os elementos básicos do triângulo. E, ó, os ângulos vão nos acompanhar e muito nesse trajetória. Temos as classificações dos triângulos, que a gente vai ver, tanto pelo ângulo, tanto pelos lados. A gente vai ver as sevianas de um triângulo. Que palavra difícil, meu Deus do céu, pra quê? A gente vai ver o que é uma mediana. E aí a gente vai entrar com outras duas retas, mediana, altura e bissetriz, que a gente vai trabalhar sempre com elas. A bissetriz interna e a bissetriz externa. Aí pra próxima aula tem bastante definição. Bom, de lista de exercícios que eu ia deixar pra vocês, deixa eu tentar pegar aqui o livro. Eu vou mandar pra vocês em PDF, que é pra vocês treinarem um pouquinho isso dos ângulos. E aí, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ela. Calma aí, que ela tá aqui embaixo. Muito bem, nota 0. Que é... Eu já tirei foto. Preciso mandar o PDF para você. Que é esses exercícios aqui. No caso, eu vou passar mais os opostos pelo vértice. Que é esses exercícios aqui, que é como uma maneira de desafio para vocês, né? Aliás, cabe uma outra definição. Ainda bem que faltou, que deu tempo. A gente vai ver mais em teorema de Tales, mas aí cabe uma outra definição para ajudar nos exercícios que eu vou passar para vocês. Prof. Pode falar. Só rapidinho. Você tem como colocar depois aqui na chamada os enunciados dos exercícios? Porque eu fiz todos e anotei, só que eu não tirei um printzinho. Eu vou mandar os slides depois. No caso, é para mandar para outra pessoa. Só precisava de um print mesmo do enunciado. Print do enunciado. Peraí. Você consegue tirar o print aí? Ou você quer que eu digite os enunciados para você? Imagina, prof, já tirei print. Nossa, ligou o liquidificador bem na hora que eu ia falar. Bom, gente, para poder mandar os exercícios, cabe uma outra definiçãozinha aí
das retas. Na verdade, a gente ia ver um pouquinho mais pra frente, mas já que a gente tá ali adiantado, vamos lá. Quando eu tenho duas retas paralelas, igual essas duas que eu acabei de desenhar, a gente tem uma regrinha delas, que é a seguinte. Dado duas retas paralelas, quando eu venho aqui e faço uma reta qualquer, que corte essas duas retas paralelas, como essa daqui, eu tenho algumas regras dos meus ângulos. A primeira delas é o seguinte, vou até fazendo a mesma cor. Este ângulo aqui é o mesmo deste ângulo aqui. Por quê? Porque são duas retas paralelas cortadas por uma mesma reta que está seguindo a mesma direção. Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Tá aí, tudo bem? Assim, eu vou digitar e passar tudo nos slides depois, mas pode falar. Assim como esse outro ângulo aqui, que agora eu fiz em laranja, ele vai ser igual a esse outro ângulo aqui. Que também tá em laranja. A partir daí, eu também já tenho todos os outros ângulos. Por quê? Porque vocês concordam que aqui é um vértice, então esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui. E este ângulo aqui vai ser igual a esse aqui. E este ângulo aqui vai ser em vermelho. E este ângulo aqui vai ser em vermelho. Aí, no caso, são os ângulos opostos pelo vértice. Sim. A única informação a mais é a questão das retas paralelas. Como elas são paralelas, esse ângulo ele vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse, e aí temos todo esse rolê aqui. Por quê? Porque nos exercícios que eu vou passar de ângulo para vocês, vai rolar de vocês estarem analisando. O primeiro, ó, ele vai ter essas duas retas e duas paralelas cortando. E aí eu quero saber o valor do x desse ângulo aqui. E aí, quando você sabe essa regra aí das paralelas, você consegue ver que esse 2x mais 10, eu posso projetar ele aqui. E aí, ele é um ângulo oposto pelo vértice. Esses exercícios, eles não são complicados, são só pra gente... Ó, esse aqui a gente vai trabalhar com ângulo raso e opostos pelo vértice. Hein, professora, tu poderia dar um exemplo, um número simples desses ângulos opostos pelo vértice pra gente tentar fazer? Posso passar um desses aqui, o primeiro mesmo. Que eu acho que é o mais fácil de todos. Vamos lá, vou escrever aqui. Vamos desenhar, vamos tentar fazer. Vamos fazer exercício. Eu acho que não tem jeito de aprender matemática sem fazer exercício. Fazer exercício. Temos uma reta, duas paralelas. A paralela M e a paralela N. Vou fazer colorido que eu sou didática. Este ângulo aqui. E este ângulo aqui. Esse aqui mede 2x mais 10. E esse ali mede x mais 30. E ele pede o valor de x. Então, esse exercício, eu já dei a bola da vez, né? Como são duas retas paralelas, eu consigo projetar esse ângulo aqui pra cá. E aí, a gente vai estar trabalhando com ângulos opostos pelo vértice. Então, como é que eu vou fazer? Se esse ângulo aqui é o mesmo desse daqui, o que eu posso fazer para achar o x? Igualar as duas equações. Igualar as duas equações. Então, vai ficar 2x mais 10 é igual a x mais 30. Aí, o que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, esse x aqui que está somando, eu vou passar para cá dividindo, subtraindo. Então, vai ficar 2x menos x. O 30 ficou. O 10 que estava somando foi para lá. Menos 10. 2x menos x é x. E 30 menos 10 é 20. Que é... O 2 é mais legal ainda. Deu para entender? Sim.
Aí quer ver o exemplo 2? Aí já tá desenhado de maneira diferente. Prof, só uma pergunta. Pode falar. Nessa situação aí de ângulos, esqueci, opostos, que eles são iguais, tem como o exercício falar que eles são opostos, mas mexer com os 180 de uma reta? Tem. Quer ver, ó. O desenho não tá igual, mas eu vou botar as mesmas informações. Este ângulo aqui mede 35. Este ângulo aqui mede X. E este ângulo aqui mede Y. E aí, como é que eu acho o valor de X e Y? Faz uma Eu oração. quero fazer um ano de cursinho, né? Então deixa os outros falar. Podem falar, gente. X é igual a 35, 35 mais Y é igual a 180? Isso. Então, 35 mais Y é igual a 180. 180 menos 35 dá... 145? Oi? 145? Ou tô fazendo errado de cabeça? Eu não sei. 145. E esse aqui, agora também me empolguei. Vamos pro último da aula e eu acho que já até deu meu horário. Que agora eu me empolguei. Vou 4 minutinhos, prof. o 3. desafio. Também lançar o desafio para vocês. Tenho duas paralelas. Eu tenho isso aqui, ó. Vamos botar essa paralela aqui. Aí eu tenho aqui X. Aqui Y. Aqui Z. Ó, eu não tô respeitando as cores, tá? Vou até fazer em outra cor aqui para não confundir. Esse aqui mede 130. E esse aqui 120. Acho o valor de X, Y e Z. Professora, pode voltar naquele último, por favor, que eu me perdi. Esse aqui? Isso. Ah, tá. Acho o valor de X, Y e Z. Aliás, esse exercício aí é a demonstração de por que um ângulo, por que o triângulo tem ângulos de 180 graus. Sempre. Se eu fizer isso aqui, ó, caminha reto. Fica mais fácil de enxergar? Prof, pode falar. Y seria igual a 80 e X e Z igual a 50? Por quê? Por causa que eu pensei assim, como aqui 120, o ângulo de dentro do 120, ele vai ser 60, porque por fora tá 120, então 60. O 130 é 40. Aí, como os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, eu pensei Y igual a 80. Aí eu pensei também,
o Z e o X, eles podem ser 50, por causa seria 80 mais 50 mais 100, 180. Então, o X e o Z você errou. O Y, adorei teu raciocínio. Perfeito. O X e o Z, a gente consegue projetar. Professora, Pode seria falar. x igual a 60, z igual a 50 e y 70? Calma, vamos de novo. Quanto que vale esse aqui que a amiga falou? 120, 180 menos 120 dá 60. 60. E aqui 130 menos 40. 50. 50. 50. E aí o que tu falou? Que y é 70. O Y é 70. Aí tudo bem. Aí esse 60 aqui eu consigo projetar aqui, né? Então, x é igual a 60. E esse 50 aqui eu projeto aqui. Então, z, oposto pelo vértice, é igual a 50. Certinho. Deu pra entender, pessoal? Que todo mundo foi falando os raciocínios um aí, um a um. Mas dá pra fazer isso embaixo também, não dá? Tipo, continuar a reta. Dá pra você projetar de outra maneira. Esse exercício dá pra fazer de várias maneiras. Assim. Que nem eu projetaria lá em cima e descobriria depois o Y. Ela descobriu primeiro o Y. Professor, uma pergunta. Vamos falar? Aqui, né, no triângulo do meio, vale aquela regrinha do 5, 6, 7? Não, esse é só pro triângulo retângulo. E por que que a gente já conseguiu deduzir que o Y era 70? Ah, ela foi tirando, né? Ok. Essa regra aí eu acho que é mais pra lado, não é? Ai, não lembro. Vou ter que aprender de novo pra dar aula. Não, mas esse é só com o triângulo retângulo, que é o triângulo pitagórico. Deu pra entender? Bom, é isso. Vou mandar a lista pra vocês. E aí, gente, me enchem de dúvidas, me matem de mensagens. Vou mandar os slides no grupo, vou mandar foto dos exercícios no grupo e vou disponibilizar tudo lá no Drive, no materiais extras. Beleza? Bom, a aula já até extrapolou. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido a matéria.